Esse é o canal Notícias do Flamengo. Se inscreva e deixe seu like. Léo Ortiz concedeu entrevista coletiva nos Estados Unidos. Vamos acompanhar um trecho da entrevista dele. Expectativa em torno dessa competição, que é a primeira, né, inclusive, e eu queria que vocês pudessem falar como é que foi, assim, esse trajeto até aqui, chegar em Atlantic City, encontrar também torcedores aqui na porta, e como é que está a expectativa do grupo e o clima também para essa estreia no Flamengo nesse Super Mundial. Obrigada. Bom, o clima tá, acho que é muito bom, todo mundo muito focado e muito preparado para esse momento. É uma competição diferente, né? É a primeira vez que a gente vai disputar uma Copa do Mundo de clubes nesse formato, né? Então a expectativa está muito grande, são diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? Então de estar vivenciando algo novo e também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, então poder estar treinando num lugar novo, conhecendo coisas novas, acho que é sempre legal, é sempre uma experiência diferente. Então acho que a expectativa para o campeonato é muito boa, acho que dá aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa por justamente ser a primeira vez que vai ter esse torneio, então acho que a gente está bem empolgado e bem concentrado para fazer uma grande competição. Léo, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. É impossível não te perguntar sobre o tema, né, que é mais falado dos últimos dias, mas eu vou te perguntar de uma outra forma, né, porque eu acho que no período em que você estava para vir para o Flamengo, você também viveu uma fase ali de incerteza em relação ao seu futuro, tendo que focar no seu trabalho e aguardar coisas que não dependiam especificamente de você. E a gente vê tudo que está acontecendo com o Gerson, você estava com ele na seleção, agora aqui. Ontem a gente reparou no treino que em vários momentos, vários de vocês iam lá meio que falar com ele, né, trocar uma ideia. Eu queria que você contasse pra gente um pouco desse lado que a gente não vê, né, de como é esse dia a dia com o Gerson e de alguma forma vocês tentarem, né, ajudar ele nesse processo, que é um processo que envolve coisas externas, mas que ele de fato agora é jogador do Flamengo e tem um Mundial pela frente. Obrigada. Bom, a relação com ele no dia a dia não muda, o tratamento é igual, a gente, lógico, às vezes não fica perguntando muito, porque é uma questão muito dele e a gente está num momento de foco total no Mundial. A minha experiência no momento que eu tive quando estava para vir para o Flamengo, lógico que é uma coisa que todo mundo está falando e tal, mas você tenta se focar o máximo possível no que você controla, que é a parte de dentro de campo, né? E eu me lembro ainda nessa época que eu estava com toda essa negociação e as pessoas, todo mundo falando, mas eu acho que foi um dos momentos ali que eu fiz as melhores partidas com a camisa do Red Bull Bragantino ali no final, que as pessoas até me perguntavam, nossa, como é que você consegue estar convivendo com tudo isso, né? Então acho que a gente é muito profissional, a gente sabe que isso faz parte da nossa vida, de ter essas negociações acontecendo, e enquanto isso ele é jogador do Flamengo, eu tenho certeza que ele está muito focado, ele é o nosso capitão, então tenho certeza que ele não se tornou capitão do Flamengo à toa, é muito pelo exemplo, e ele diariamente tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática, né, ali, sempre nos treinos, buscando deixar todo mundo concentrado e pelo exemplo liderar ali também. Aqui, Léo, tudo bem? Boa tarde. Cidão Marina Litoral News. Estava na seleção há pouco tempo, queria saber se lá você teve a oportunidade de conversar tanto com o Ancelotti, mas também com jogadores que atuam no futebol europeu que vão disputar esse Super Mundial. E se sim, qual foi a tônica dessa conversa? E em cima disso te pergunto, você acredita que o Flamengo pode se tornar um protagonista nesse Mundial pelo nível da competição? Como você olha para o Flamengo dentro desse Mundial? Obrigado. Bom, com o Ancelotti eu não conversei sobre o Mundial, com alguns jogadores lá que vão participar a gente conversou, perguntava quando que ia cada um, onde que ia ficar, como o clube estava vendo essa experiência, né? E como eu falei, acho que todo mundo tem a mesma visão, assim, uma visão parecida de que é o primeiro campeonato, então todo mundo quer vencer, é uma oportunidade única de todo mundo estar parado praticamente para assistir, então são clubes de todos os países do mundo, quase todos os países do mundo, né, acompanhando, então acho que é uma visibilidade e mesmo que seja mais difícil talvez para eles, porque é num momento pré-férias, né, vamos dizer, final de campeonato, é mais difícil, é mais desgastante, mas tenho certeza que eles
todo mundo vai querer ser o primeiro campeão desse formato, né? Teve mais alguma coisa que você perguntou? Só. Léo, aqui Beltrão, Casé TV, prazer falar contigo. Cara, saiu recentemente essa semana um estudo onde mostrou que o Flamengo é o time que começa a marcação mais longe do seu gol, mais distante do seu gol no mundo inteiro. E a gente sabe que o Filipe Luiz sempre toca nesse ponto de ser um time impressionante, de ter a pressão alta. E, ao mesmo tempo, o Flamengo tem índices defensivos muito bons, né? É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Vocês estão... 3 dos 4 nomes da seleção brasileira são do Flamengo, da defesa. Queria saber qual o segredo que o Flamengo tem para ter esses números defensivos tão bons, mesmo com essa proposta mais ousada, eu diria assim, de poder marcar o adversário mais em cima. E também, acrescentando isso, o calendário do futebol brasileiro, que é difícil. A gente sabe que tem treinos reduzidos e as datas são apertadas. Como que o Flamengo consegue ser tão organizado defensivamente, mesmo com essa proposta mais ousada de marcar em cima o adversário? Obrigado. Bom, acho que realmente é algo arriscado, mas no futebol acho que o Felipe fala muito também em relação a correr riscos, não só sem a bola, pressionar alto e manter a linha de defesa lá no meio de campo praticamente, como com a bola também, de sair jogando, de em algum momento ou outro você arriscar. E é muito trabalho, eu acho assim, óbvio que dentro do nosso calendário a gente às vezes tem muita dificuldade de ter uma sequência e em alguns jogos a gente acaba vendo que a gente deixa a desejar um pouquinho, por mais que ainda assim a gente consiga manter os números muito bons. Mas eu acho que o que vale muito para isso que está acontecendo e para a nossa defesa ser ser a menos vazada do brasileiro, acho que é a menos vazada também da Libertadores, se não me engano, e todos esses números acho que é por causa do conjunto, né? Eu acho que não dá para a gente colocar só na linha de trás, porque a pressão nossa começa lá na frente e até por isso esse número. Lógico que a gente tem que andar em conjunto, como eu falei, andar junto, sempre o Felipe fala muito isso, quando o lateral sobe, o zagueiro tem que vir junto, porque senão acaba meio que um efeito dominó, as peças vão caindo. Então, esse trabalhar em conjunto, trabalhar perto, acho que é o principal fator para a gente conseguir ter esse êxito defensivo, né? Léo, boa tarde aqui, tudo bem? Léo, ontem, apesar do Flamengo não ter entrado em campo, teve rodada do Campeonato Brasileiro e tanto o Red Bull Bragantino como também o Cruzeiro, caso vencesse os jogos, poderiam ter assumido a liderança. Agora o campeonato parou, até que volte, ninguém pode assumir a liderança a não ser o Flamengo. Como é que foi para vocês receber a notícia de que, olha, parou o campeonato, não tem mais jogo e a gente continua líder? Quando o Flamengo voltar, vai voltar já líder, saindo ali do lado de todo mundo. Queria saber como é que foi para vocês, se vocês estavam aqui, mas acompanhando os jogos que estavam acontecendo no Brasil também. Obrigado. Bom, acho que é um fator importante, né, se manter ali na liderança por um mês aí, até a nossa volta, e ter a vantagem também em relação a esses times, né, que já jogaram, ter um jogo a menos, então poder abrir essa vantagem quando voltar. A gente estava acompanhando o jogo, quando a gente voltou do treino, estava cada um no seu celular, cada um acompanha o jogo, então a gente fica meio que trocando informação ali na mesa. E, lógico, só acompanhando mesmo, vendo como foram os resultados. Como eu falei, são resultados que a gente não controla, né? Então a gente só assiste mesmo ali. E feliz que a gente vai poder passar esse tempo aí do Mundial e voltar com a liderança da competição. Léo, aqui, Thiago Leão do GE, boa tarde. Léo, eu sei de uma entrevista antiga sua, até já te perguntei isso quando você chegou no Flamengo, você tinha um sonho de marcar o Messi uma vez. O Messi está nesse Mundial, mas está no outro grupo, é difícil a gente imaginar que o Flamengo vai enfrentar o Inter Miami, mas a pergunta que eu queria te fazer tem outros jogadores nessa Copa do Mundo de Clubes? Vocês têm essa vontade de marcar, de enfrentar? Obrigado. Bom, acho que de ter essa experiência de jogar contra os clubes europeus, principalmente, né? Mas acho que de todo mundo e jogar contra outras culturas, outras maneiras de jogar, de viver o jogo, então acho que vai ser muito legal. Acho que eu estou muito empolgado para isso. Assim, eu não tive a oportunidade de jogar fora, né? Então vivenciar esses momentos assim vai ser uma oportunidade única para mim. Quer dizer, espero que não seja única, né? Mas então estou muito empolgado com isso. Acho que de poder enfrentar outros times, outras culturas. Acho que o futebol tem diversas maneiras de se ver o jogo, diferentes da nossa. Então vai ser legal poder estar acompanhando, estar vendo como os times jogam e como se enfrentam dentro de campo. Léo,
Queria que você falasse sobre o Jorginho. Existe muita expectativa da utilização dele nesse Mundial. Como que seria o encaixe dele no time? Como que ele pode mudar a dinâmica do time? Como que você acha que essa entrada do Jorginho pode mudar o time do Flamengo? Bom, um jogador como ele, em 2 dias aí, a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, né? Com a qualidade que ele tem, o currículo dele dispensa comentários, né? E é um cara muito tranquilo, assim, um cara que muito gente boa já nos primeiros dias, parece que já estava há muito tempo já com a gente. E tenho certeza que ele vai agregar muito. Eu acho que eu não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele possa jogar como primeiro, como segundo. Qualidade ele tem para fazer isso, seja jogando com outro primeiro, outro jogador como segundo e ele mais fixo. Mas tenho certeza que ele vai se adaptar fácil. Acho que a gente tem algumas dinâmicas que são parecidas talvez com a que ele fazia no Arsenal. Então acho que um jogador como ele também vai se adaptar facilmente ao nosso time. Léo, queria entender como é que está o estudo e o conhecimento de vocês desse primeiro adversário, o Esperance da Tunísia. Assim, uma informação de quem vê a seleção tunisiana jogando, por exemplo, eles são conhecidos lá no norte da África e também na Europa, quando enfrentam times europeus, como os italianos da África, porque defendem muito, pesado, e tem essa vocação defensiva antes de resolver as questões do ataque. Mas no ataque também esse time do Esperance tem o Ogbello, que é um atacante nigeriano, tem o Ian Sassi, que é um meia atacante brasileiro, jogou no Vasco, em Curitiba. O que vocês têm de estudo e o que vocês estão esperando para esse jogo? Bom, acho que é um jogo muito difícil. Os times africanos normalmente, além de defensivamente serem muito fortes, muito físicos, normalmente tem jogadores no meio para frente que são muito técnicos também, principalmente da Tunísia, Marrocos, assim, que são meio que da mesma linha, assim. Então a gente vai estudar, claro, ainda mais de perto, com mais detalhes, né? O Felipe provavelmente vai passar para a gente. Eu também tenho um staff que trabalha comigo que também me passa informações dos times que a gente vai jogar contra e mais detalhadas também, para às vezes mais de um jogador específico que vai ficar próximo à zona onde eu atuo. Então vamos estudar. Acho que essa parte também em relação ao Mundial vai ser bem legal, assim, de poder entender outras maneiras de jogar e como os outros times se portam dentro de campo. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, vai conseguir colocar principalmente as nossas dinâmicas, a maneira que a gente joga contra outros times que jogam de diferentes maneiras do que a gente vê dentro do Brasil.